falando em educação primária, educação secundária, o importante é que a gente entenda que não é o fato do Durkheim e outros sociólogos terem dividido isso em duas partes, que elas estão separadas, tá? A educação primária é aquela que você trouxe de casa, e a secundária é a forma como você vai aprimorando e agregando elementos nisso, tá? E como você vai trazer de casa o que aprendeu e de que forma vai jogar, vai falar para as pessoas, certo? E é nesse sentido, então, que eu coloquei para vocês agora a situação de nota e etc e tal. Qual foi a informação, qual foi a carga de aprendizado que você teve em casa de ser uma pessoa responsável das coisas que você tem para fazer, para mandá-las todas dentro do prazo correto, para mandá-las todas dentro sabe, daquilo que foi estipulado, para depois você ter uma carga de respaldo, de troca. E, aliás, esse é o significado de cidadania, que é o que vocês vão começar a exercer, vocês, todos nós, a partir da socialização secundária. A gente passa a exercer cidadania, a ser cidadão. Porque o que é cidadania? O direito, ou melhor, exigir direitos no cumprimento dos deveres. Cidadania é isso, é a capacidade que todo ser humano tem de exigir direitos no cumprimento dos seus deveres. Então, se você está cumprindo com todos os seus deveres, você exige direitos. Se você cumpriu com os seus deveres dentro do prazo que se permitiu, você pode exigir direitos depois, porque você fez e você tem razão. Agora, se você não fez isso dentro, aí você não são mais as mesmas formas de exigência, certo? Dentro da escola e dentro do trabalho e dentro de todos os outros processos de educação e de socialização secundária que vocês vão ter depois, cada um vai ter uma exigência. Por exemplo, da parte do indivíduo, o que se exige na socialização secundária? O indivíduo vai exigir, ele, enquanto indivíduo, a primeira coisa que ele exige do meio social onde ele está é interação. Se você não conseguir interagir, se você não conseguir se encaixar com aquelas pessoas que estão ali naquele ambiente social, você vai tentar migrar para outro, vai buscar outro. Então, o que se espera? É que nesse processo de socialização, você se coloque como uma pessoa aberta, né, para interagir com outras, mas que o ambiente, as pessoas que estão ali também estejam abertos para interagir com você. Por isso que quando chega colega de fora, pessoa de fora, na sala, lembram disso? Quando nós ainda estávamos em sala no começo do ano, eu gosto sempre de dizer, gente, sejam bons anfitriões, recebam bem as pessoas, certo? Porque faz parte do processo de educação secundária você querer ser bem recebido, você querer socializar, é muito importante. Você, por melhor profissional que você seja, se você estiver num ambiente em que os teus colegas não interajam com você, é difícil de você se manter ali. Você vai querer trocar de ambiente, porque são pessoas que não estão te dando respaldo, né? Em todos os sentidos é assim. Eu estou falando da escola, do trabalho, mas assim, ó, a gente vai falar de cada um desses ambientes, tá bom? De cada um desses processos de educação e de socialização secundária. Só que assim, socialização secundária envolve as instituições que eu vou falar agora. Escola, trabalho, igreja, certo? E o Estado. Aqui na apostila de vocês, agora eles vão acrescentar um quarto fator, um sexto fator, aliás, né? Que seriam as mídias, a propaganda. Mas depois a gente vai falar disso. Por enquanto, eu vou falar de cada um desses, mas o importante é pensar. Educação. Educação, eu encontro lá na instituição família e na instituição escola. Socialização, aquela em que eu vou dividir, compartilhar o que eu sou e o que eu aprendi. Escola, trabalho, religião, Estado. Na família eu não vou compartilhar, na verdade isso você já está fazendo desde sempre, né? Mas quando você vai mostrar quem você é para as pessoas? A partir da socialização secundária. Então, eu falo de educação primária e educação secundária na escola e na família. Socialização secundária, aí eu vou falar de escola, trabalho, religião, Estado. Entenderam? Tá? Eu vou ressignificando, eu vou transformando as coisas. Um processo que ocorre usando o termo ressignificar, que é outro conceito, anotem aí, ressignificação social. O que significa?
todo jovem, toda criança, toda pessoa quando entra na socialização secundária, que é na escola, e olha, gente, é um processo tão complexo para as crianças viverem tão novinhas, né? Mas, enfim, cada dia mais novos, mais jovens, a gente entra na escola. Antes era com 7, depois passou para 6. Hoje com 4 é obrigatório, mas tem crianças que entram com 2, tem crianças que entram com meses na escola. E aí elas vão trazendo essa carga dupla, que é a educação de casa mais a socialização na escola. E aí o que acontece? Quando você chega na escola, tudo aquilo que era verdade absoluta na sua casa, você começa a ver que na casa das outras pessoas não é bem assim que funciona. Que no dia a dia deles não é bem assim. Então, na minha casa, tudo bem. Oi? Não, alguém quer falar? Ah, tá. Na minha casa, tudo bem se de tarde eu estiver com fome e comer feijão, arroz e carne, que sobrou do almoço. Tudo certo, não tem problema, comum, normal. Quando eu chego na escola e levo o lanche de feijão, arroz e carne, as outras pessoas vão olhar com estranhamento. Às vezes vai ter um bullying ali, né? Mas, enfim, depende também, porque depende da educação que tu trouxe de casa. Se de casa sempre foi te dito que você tem que respeitar o outro, você não vai implicar com a comida dele. É problema dele, não é você que vai comer, é ele, né? Mas se você não trouxe isso de casa, vai causar estranhamento e às vezes até situação de bullying, né? Por quê? Porque não é comum. Aí o que você vai começar a observar? Vai observar que aqueles costumes não são do grupo efetivo. Você vai se sentir vergonha e no outro dia você vai, ou depois de alguns dias, você vai começar a dizer, mãe, o pessoal leva pão, leva fruta, bolacha, a galera não leva feijão, arroz e carne. Ai, que estranho, tua mãe, digamos, né, vai dizer na situação, você vai dizer, mas como todo mundo leva, eu vou fazer isso também. É o teu processo de socialização e de ressignificação. Então, o teu horário de lanche, aquele momento de alimentação seu, vai ser ressignificado dentro da tua mudança social, dentro das tuas novas percepções sociais. Então, você nunca deu bola, você já é adolescente, e nunca deu muita bola para manter cabelo arrumado e coisa assim. Sempre, né? Mais largadão. E aí você começa na escola a observar que todo mundo começou com a tua idade assim a ter um cuidado maior com a aparência, pentear melhor o cabelo, a roupa só se estiver bem passada e não sei o quê. Aí você começa a se olhar e dizer, puxa, já não estou me encaixando mais, não tá legal, eu vou ter que ressignificar isso. Eu não dou bola, muita bola para isso, mas para que eu não seja mal falado, eu vou me adaptar. Tem muito disso, tá, gente? E não é uma questão de personalidade forte ou de personalidade fraca. É socialização mesmo, tá? É tentativa nossa de se integrar ao grupo. E isso faz parte do ser humano desde que ele começou a andar em bando. Então, não pensa que é novidade ou que você que é diferente ou coisa assim. Pelo contrário, você está cumprindo com mais uma regra da lógica social, que é o ressignificar. O teu ambiente de socialização primária, que foi a casa, te disse que não podia comer na sala assistindo televisão. Não pode, não pode. Aí você começa a frequentar a casa de amigos ou começa a conversar sobre isso na escola e percebe que tem amigos que comem na sala. Tem amigos que comem sozinhos na sala, tem amigos que a família inteira prepara um prato, alguma coisa e vai comer na sala assistindo TV ou come no quarto. E aí você começa a tentar ressignificar essas coisas. Quer dizer, na minha casa não pode, mas isso é todo mundo ou é uma postura, um código de conduta da minha casa? E aí, gente, nesse processo é muito importante que a pessoa tenha bastante apoio da família e da escola, porque nessa ressignificação, pode ser que ela pense agora a vida é festa, todo mundo pode, eu também posso. E comece a querer fazer coisas bem aleatórias e que não são boas para o bom andamento, para o bem-estar social, para o bom andamento daquele grupo social em que você está. Família, os amigos, a escola. E aí alguns costumes vão se transformando nesse processo também. Alguns deles a gente já falou em aulas anteriores, né? Como, por exemplo, assim, lembra quando eu falei para vocês que ninguém questiona os bailes de debutante? Que agora mudaram, as festas de 15 anos são diferentes. Antes era um baile, tinha valsa, só a valsa a noite toda. Enfim, toda essa questão. Os presentes eram joias para mostrar que a menina era de posse e também instrumentos de enxoval para preparar a casa dela, mas principalmente de enxoval. A família mais é que dava joias, né, para mostrar as posses.
para o futuro noivo ou pretendente. Porque 15 anos era um marco, tá entrando na sociedade já uma adulta, então agora você já está pronta para casar. Você pode ganhar pano de prato, panela, você pode ganhar jogo de lençol, essas coisas assim, que eram os presentes do teu enxoval, certo? Hoje em dia, as festas de 15 anos elas se mantiveram como uma tradição, mas o significado é completamente outro, é completamente diferente. O que aconteceu? Houve uma ressignificação. Porque os pais não começaram mais, a partir do momento que a menina menstrua, a querer procurar um noivo para ela ou coisa. Não, certo? Começou a ser outra situação, outra forma de viver em sociedade, em que é dada importância ao estudo da menina, a que ela saia de casa depois que ela já tiver consciência daquilo que ela quer, consciência daquilo que pés no chão, assim, de quais são as possibilidades, que ela já tenha estudado, que os filhos sejam livres para sair de casa quando acharem melhor, isso aos 18, aos 30, enfim, foi ressignificando. A tradição se manteve, mas ressignificada, certo? Agora eu vou parar um pouco aqui porque eu quero perguntar uma coisa. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão entendendo? Estão criando uma lógica entre a socialização primária e essa secundária inicial, que é a da escola? Sim ou não? Sim. Sim? Uhum. Então tá. Agora, a instituição escolar, na formação de vocês, aí eu tô querendo mais próximo agora. Na escola, todos os anos, quando eu vou ter esse tipo de conversa, eu digo para a galera assim, esse é o momento em que vocês podem abrir tudo aquilo que vocês acham da escola que poderia mudar e as coisas que deveriam se manter da escola. E quando eu estou falando da escola, eu não estou falando da infraestrutura, tá, gente? Por exemplo, vai começar um aí e falar, eu acho que tinha que ter data show na sala. Não, eu não estou dando, não sou, como é que designer de interiores, nem arquiteta para organizar a infraestrutura da escola, nem tenho esse poder. O que me interessa aqui, eu estou falando no conjunto das relações entre colegas, das relações com a instituição enquanto um nome da escola, assim, né? E relações com professores, dentro dessa perspectiva, tá? Que eu queria agora que vocês, não precisa nem abrir o vídeo, tudo bem, mas por favor, os microfones para a gente conversar e falar um pouco. Assim, ó, o que deveria permanecer? O que vocês acham que deveria melhorar? Quais são as coisas que se mantêm na escola? Enfim, o que vocês acham mais relevante para que a escola seja, de fato, um espaço onde você vai estabelecer contato, interagir e crescer, melhorar como pessoa, não crescer de tamanho, tá, gente? Isso daí você come em casa e tudo bem. Não, estou falando crescer enquanto pessoa. E não enquanto pessoa que vai para a faculdade, que vai ser profissional e que vai crescer na vida e ficar rico apenas. Você pode ter todos esses sonhos, mas um crescimento enquanto pessoa que interage, enquanto pessoa que depende dos outros, depende de um bom ambiente na escola, um bom ambiente no seu trabalho futuramente. O mundo hoje, gente, é da liderança das equipes, dos trabalhos em equipes. Saber se portar dentro da equipe. Hoje, eu lidero a equipe. Então, eu vou tomar as decisões dentro da minha equipe de trabalho, né? Na escola, por exemplo. Por isso que eu estou achando muito ruim essa fase da pandemia, porque eu gosto muito de trabalhar com equipes na escola, porque é a tendência do mercado, entende? Mercado de trabalho. É cada vez mais trabalhar com a inteligência emocional, com a intelectualidade. É esse o trabalho. A tua mão de obra braçal, ela já tem se tornado disfuncional. É a forma como você tem as máquinas, né? É a forma como você vai articular com as pessoas, com os teus semelhantes. Até que ponto você tem equilíbrio, controle emocional, cognitivo, intelectual. Até que ponto você tem conhecimentos para hoje liderar uma equipe e amanhã ser um dos liderados por um dos colegas, sabe? Hoje a equipe vai ter que trabalhar tal e tal projeto dentro da empresa. Fulano, você vai ser o líder da equipe hoje, você organiza tudo para mim. Amanhã não vai ser você de novo. Amanhã é outro colega. E tudo bem, sabe? Você consegue entender que você é parte da equipe agora e vai receber instruções e não dar instruções. Então, para ter todo esse ponto de equilíbrio, a escola, ela tornou-se um elemento fundamental. Tanto para o positivo, quanto para... A gente já recebeu esse treinamento, digamos assim,
quanto para as novas regras da educação do ensino médio no Brasil, a partir de 2022, puxa, vocês estarão em pleno terceirão. A partir de 2022, vai mudar completamente a forma de ensino no ensino médio, tá? A partir de 2022, a lógica são os trabalhos em equipe com transdisciplinaridade. Então, por exemplo, ao invés de ir para a sala, a professora Carla falar de sociologia, citando exemplos da filosofia, buscando coisas da matemática, hoje o tema da aula é socialização secundária, escola. Aí eu vou levar quem para a sala de aula? Vai eu, a professora de artes e a professora de matemática. E a gente vai articular as três juntas, jogando as três disciplinas juntas, dentro dessa lógica, dessa perspectiva, fazendo vocês trabalharem em equipe e tirarem uma conclusão, um raciocínio de trabalho em equipe sobre a socialização secundária, por exemplo. Sabe? Essa é a tendência, é o que está acontecendo nas empresas e é a tendência da educação. Então, ela está tendo esse avanço, observando sempre que essa tendência no mercado ela não é nova, ela já está acontecendo há uns 20 anos, mas a escola está entrando no processo de adaptação aqui no Brasil agora, tá? Então, eu queria que vocês analisassem tudo isso agora e abrissem os microfones para a gente conversar um pouco em relação à escola, para a gente tentar trabalhar em equipe agora, sabe? E ter essa troca. O que será que deveria melhorar? O que poderia permanecer nessa jogada em relação ao mercado de trabalho? Enfim, eu queria que vocês falassem agora. Vamos, gente. Assim, eu acho que a escola o segundo tipo a próxima fase que a gente tem de socialização com as pessoas, né? E como a escola é um lugar que a gente convive com muitas pessoas todos os dias e as pessoas são muito diferentes, a gente tem que manter o bom convívio, a boa convivência uns com os outros, porque senão fica um clima pesado, um clima ruim, a gente não fica produtivo. Então, a gente tem que ter, ao mesmo tempo, a autonomia de saber até que ponto a gente pode ir, até que ponto a gente não pode ir, até o que eu quero fazer, até o que eu não quero fazer, mas, ao mesmo tempo, respeitando o espaço do outro, para manter essa boa convivência. Sim. Tá, mas assim, ó, sendo bem, eu entendi e concordo com tudo que você disse. Mas eu queria, assim, se vocês pudessem falar também dessa maneira, mas também de uma maneira mais específica. Quais são as funções da escola nesse novo processo? O que a escola, da perspectiva de segunda educadora e da perspectiva de quem passa os conhecimentos científicos e ainda socializa, porque vocês vão conviver com pessoas totalmente diferentes do que vocês estão acostumados em casa, de que maneira, assim, qual é a função da escola dentro disso, tá? Entenderam? Qual que é a Acho que função? mostrar as diferenças, né? E o que se mantém na escola, que já tá bom, que tá fazendo, dando sucesso nesse aspecto, e o que precisa mudar? Vamos, gente. Só tá a Ana na aula hoje. Que bom, eu vou dar presença só pra ela. Uhul. Aham. Já até anotei. Como posso falar? Pra mim... Tá, pode falar, Antônio, depois eu Não, falo. pode ir lá. Então tá. Bom, pra mim é meio difícil, assim, falar sobre a escola, porque eu entrei esse ano, né? E como acho que foi uns 3 meses que eu fiquei na escola. Mas a escola como instituição no todo, entende? Não necessariamente o prisma. Sim. Então, mas eu acho, assim, que as escolas em si, né, tem que ter tornar possível o acesso ao ensino, né? Tornar acesso para todos os indivíduos com a idade escolar. Mudar as condições de igualdade, de uma qualidade de um ensino melhor. Mas aí tu tá falando na escola ou tu tá falando na educação no país, assim? Em que aspecto você tá falando? Ou dentro das escolas? Eu falo da educação, mas dentro das escolas. Tá, então me explica, de que maneira você acha que não chega a todos? Como não chega a todos, assim? Por exemplo, explica. Bom, eu acho assim que tem famílias que
não levam seus filhos cedo já para a escola, né? Então, teria que ter, eu acho que a escola ter algum, não sei, projeto para tentar chamar essas crianças mais cedo para a escola para ter um ensino, uma base boa, né, para a educação. Mais cedo tu tá falando em idade ou em horário? Não, em idade, Ah, tá, entendi. para ter uma base, entendeu? Não, tipo, tem criança que chega na escola no primeiro ano, daí perde todo o pré, o jardim, perde toda aquela base do ensino, sabe? Sim, sim, tem. Que mais, gente? E na idade de vocês, na altura que vocês estão, iniciando o ensino médio, o que vocês acham que dessa estrutura, não infraestrutura material, mas dessa estrutura enquanto instituição, da instituição escola, o que deve permanecer e o que deveria mudar? E não estou falando só prisma, são aquelas coisas que vocês vão encontrar em qualquer escola, sabe? Aquela situação que vocês sabem que se repete e que é muito boa. Ou aquela situação que vocês sabem que se repete nas escolas, mas que já está ultrapassada, que tinha que mudar. O que vocês acham? Professora, É o momento de Bullying, né, vocês falarem. professora? Essa questão Reclamar de... depois nos corredores não vale. É agora a hora de falar. Eu acho que a falta de tecnologia em algumas escolas, tem muitas escolas que não têm muito acesso à tecnologia. E hoje em dia a tecnologia é muito necessária para o nosso dia a dia, e tanto para o ensino quanto para coisas do que a gente faz durante o dia. Eu acho que, na minha opinião, deveria ter mais tecnologia nas escolas. Tá, quem que tá falando? É o Yuri? Isso. Tá, olha só, Yuri, isso que você falou corrobora a fala de uma mulher, como é que é o nome dela? É Penélope, que ela é de uma das instituições, das maiores instituições de educação do Brasil, e ela disse o seguinte: agora, principalmente agora com a pandemia, em que todo mundo, até quem não queria, quem era negacionista da tecnologia, porque tínhamos muitos professores que simplesmente diziam que isso era bobagem, que não era necessário tecnologia para educar. Então, a gente teve um monte de gente que teve que simplesmente correr atrás da tecnologia e não tem escapatória, porque foi a única forma de manter a educação funcionando. Então, como ela diz, a partir de agora, voltar atrás e ter escola ou aula sem a presença da tecnologia não vai mais ser possível. A partir de agora, que todo mundo aprendeu e todo mundo viu a possibilidade e o tamanho como é que eu vou dizer, do crescimento que é possível graças à tecnologia, não tem retorno. Aquela história de não usar mais tecnologia nas aulas não é mais viável, não vai mais acontecer, porque agora todo mundo sabe que é possível, todo mundo trabalhou e detalhe, a maioria das pessoas gostou de trabalhar com isso, tanto alunos quanto professores. É uma pena que tenha aquela situação das pessoas que não têm acesso por questões financeiras, de localidade, enfim, mas para quem teve, não tem retorno, entende? Não, a gente esquece isso, nós não vamos mais usar tecnologia para nada, computador, YouTube, não. Entende? Não tem esse... Por isso que também, tipo assim, tem muita gente perguntar, o que a quarentena trouxe de bom? Justamente esse olhar de que a tecnologia é muito importante e é muito necessária para todos. Tanto para ensino, quanto para convivência, quanto para rede social, para tudo. Uhum. Então, como eu tinha perguntado antes, funções da escola e perspectivas de mudança, do que fica e do que muda, essa é uma mudança que tem que ficar, né? Essa é uma mudança que veio e que é necessária, né? Ontem eu estava dando aula, acho que no 7º ano, e o pessoal não sabia o que era uma arpia. E daí, imediatamente, eu fui no YouTube, busquei arpia, pronto, coloquei na tela ali. Se fosse em outros tempos, o que eu ia ter que fazer, gente? Eu ia ter que, amanhã eu trago, eu ia ter que gravar ou mandar o detalhe no grupo do WhatsApp ou coisa assim. Em outras escolas, a professora teria que ir atrás, e isso ainda existe no Brasil, de alguma revista, de algum livro que tivesse a imagem de uma arpia para mostrar na sala o livro ou a revista. Entendem? E, no entanto, para mim, ontem isso foi possível e viável na hora, graças a essa nossa atuação na tecnologia agora. Então, assim, de fato, a tecnologia é um ponto bem importante a ser comentado dentro da socialização secundária da escola. O uso dela, né? Não a tecnologia em si, mas o uso. Porque não adianta ter e não usar. Certo? Que mais? Professor, eu acho que toda mudança, ela, tipo, ela pode ser positiva ou negativa, claro, né? Mas, tipo, no meio social que a escola, tipo, traz de tu conviver com outras pessoas, eu acho que
acho que é muito difícil mudar isso. Mesmo que, tipo, como a professora falou de equipe, para tentar forçar, não forçar, mas, tipo, é, deixar aquela pessoa conviver com outra. Eu acho muito difícil, tipo, uma pessoa nova, um aluno novo que acabou de entrar, ele conseguir se socializar com outras pessoas que já estavam né, naquela escola. É, porque sempre vai ter um grupinho e, querendo ou não, esse grupinho ele vai se fechar e vai ficar só com aqueles membros. Depende. Então, Já vi muita é, situação diferente, de grupos que estão abertos, sempre abertos. Eu não, gosto de ensinar isso, porque não é legal manter só aqueles grupinhos. Eu sei que existe, né? Mas de manter só esses grupinhos fechados, porque o dia que você for trabalhar, tá acabando o nosso tempo, vou ter que abrir outra reunião. O dia que a gente for trabalhar, que vocês forem trabalhar, gente, o mundo hoje, o mercado hoje é assim. Não vai adiantar você chegar no seu trabalho e fechar a equipe. Vão aparecer outros gerentes, outras pessoas, e você vai ter que trabalhar em grupos diferenciados sempre, né? Então, a perspectiva das pessoas também tem que mudar em relação a essas coisas. Ô, gente, olha só, falta menos de um minuto, eu vou abrir outra reunião, coloco lá no WhatsApp, no grupo do WhatsApp e a gente volta aqui daí, tá bom? Eu vou fechar essa antes que ele me corte. Até daqui a pouco.